Eu queria lembrar o seguinte, isso pode ou não significar uma reviravolta ou um início de uma apuração do crime organizado de milícia do Rio de Janeiro? São 8h17. Essa pergunta vou fazer aqui para o Coronel Zé Vicente, que é especialista em segurança pública e está aqui conosco. Coronel Zé Vicente, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Como vai? Coronel, você como especialista nessa... Algumas dessas notícias te surpreenderam? Você como especialista na área de segurança? Não surpreende, Heródoto, porque nós sabemos que o crime está profundamente penetrado na política do Rio de Janeiro. Já visto aí os governadores que foram presos, os outros membros do Tribunal de Contas do Estado que foram presos, dos deputados do Rio que foram presos, uma lista imensa do crime praticamente comandando o Estado do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o crime foi, como se notou nessas prisões, nesses indiciamentos que estão acontecendo ainda, o crime está penetrado na cúpula dirigente do Estado, nos principais órgãos do poder. No caso do governador, governos passados, mas aí nós estamos falando de um delegado-chefe da Polícia Civil, é o quarto delegado que é preso. Desde o Álvaro Lins vieram uma sequência de delegados presos por envolvimento no crime, lavagem de dinheiro, ou seja, pegando dinheiro para encobrir criminosos, facilitar criminosos. E nós temos aí, eu tenho um amigo que conhece profundamente a cena política do Rio de Janeiro, de há muito tempo, e ele falava, já faz uns 2 anos que ele me disse isso, que a família Brazão dominava o governo do Rio de Janeiro, dominava a Assembleia, a partir daí impunha medidas para o próprio governador. Nós sabemos que a Assembleia, através de toda essa manipulação, impôs, por exemplo, a mudanças recentes da cúpula da Polícia Civil. Não é o caso do Rivaldo, mas para se ver a penetração como está o crime organizado. E nós percebemos também que esse crime organizado, aliado, protegido, incentivado pelas autoridades, ele acabou levando a consequência de termos hoje quase a metade do território do Rio de Janeiro, praticamente em grande influência ou dominado em algumas áreas por milícias e traficantes. As milícias seriam supostamente um braço criminoso menos problemático que o tráfico, mas já está traficando também, porque tudo que ela se mete é para dar lucro. E a milícia cresceu, se expandiu, atinge aí um expressivo contingente da população do Rio de Janeiro e se fala até em estado paralelo, né? Ou seja, locais onde quem dá as ordens, quem pune funções típicas do Estado, são milicianos e traficantes. Agora, Coronel Zé Vicente, quer dizer, além do tráfico de drogas e outras coisas capituladas lá no Código Penal, há também essa briga, aparentemente foi isso que motivou o assassinato da vereadora e do seu motorista, foi uma disputa por legalização de áreas invadidas, de áreas griladas no Rio de Janeiro? Sim, o Rio de Janeiro tem uma quantidade imensa de áreas invadidas, griladas, com incentivo, organização, gestão de numerosos grupos de milícias, milicianos. A maioria deles são militares, da polícia militar, mas tem outros integrantes já crescendo. Hoje há disputa de território entre eles. Mas, para você ter uma ideia, houve um projeto de lei, uma lei, na verdade, que foi sancionada no município do Rio de Janeiro, foi quebrada depois, foi anulada no Tribunal de Justiça do Estado, que dava uma regularização, ou seja, legalização de mais de 160 bairros, áreas do Rio de Janeiro que foram tomadas. Foram sendo tomados porque a fiscalização da prefeitura não deu conta, não se interessou, não teve competência, não teve supervisão. Também porque a própria Polícia Militar não fez uma vigilância adequada dos seus membros que estavam participando abertamente dessas milícias, e também as delegacias da Polícia Civil não se ocuparam também em cada área dessa de verificar todas as irregularidades criminais que estavam acontecendo. Então esse conjunto todo fez, vamos usar uma expressão muito comum, surrada até, da tempestade perfeita, né? Criminosos abusando das suas funções, funções públicas, no caso criminosos e agentes públicos simultaneamente, e foram se expandindo, e com isso percebeu-se claramente que havia muito interesse político nessas áreas invadidas, como é o caso dos irmãos Brazão. Eles queriam dominar áreas para fazer investimentos imobiliários de grande valor
na zona oeste do Rio de Janeiro. E aí a Marielle estava lutando para que essas áreas, ao invés de fazer esses empreendimentos de interesse dos irmãos Brazão, ela queria fazer uma movimentação para moradias populares. E aí ela entrou na linha de tiro desses criminosos. O que espanta, né, Heródoto, é ver como se trama a eliminação de vidas como se fosse a eliminação de objetos. Se tornam objetos da ganância política e financeira desses grupos. E nós temos, na esteira de todas essas denúncias, uma fileira de crimes colossais que se entrelaçam, morte de bicheiros, filhos de bicheiros. O bicho está lá no Rio de Janeiro até hoje, é uma praga que não se consegue lidar com ela, está na cara da polícia. Aqui em São Paulo, o jogo do bicho está na cara, está nos bairros, nos botecos, e eles têm um laço de mortes, é um crime violento, embora tenha essa aparência suave, que ele queira apresentar que é um joguinho de velhinhos. Só que essa trama toda está mostrando que nós estamos aí tão preocupados com o tráfico de cocaína, um trabalhão danado dos bandidos de trazer a droga da Bolívia, do Peru, da Colômbia, andar pelo Brasil todo, e nós temos quadrilha no Rio de Janeiro com um produto 100% nacional. Não precisa importar droga, só armas, algumas armas importadas para matar os adversários, e jogo de bicho ligado a esses crimes, aí nas escolas de samba recebendo inclusive patrocínio oficial. É uma pouca vergonha, né, Heródoto? Agora, Coronel Zé Vicente, a gente pode dizer que uma mudança qualitativa na investigação foi quando essa investigação passou a ser federalizada, ou seja, apurada pela Polícia Federal e não pela Polícia Local? Sem dúvida nenhuma, Heródoto. A Polícia Civil está, claro que ela tem quadros de pessoas que devem estar lutando desesperadamente para fazer valer uma polícia correta e tudo mais, mas esse quadro está perdendo essa briga, né? Porque há uma dominância clara do crime nessas áreas de sua influência da Polícia Civil, e isso naturalmente inviabilizou a seriedade dela, como as provas estão mostrando, o envolvimento do chefe da Polícia Civil, para que as investigações não prosseguissem, não tivessem a eficiência adequada. Eles fingiram bem. Delegado, Rivaldo abraçando a família um dia depois, que ia dar tudo de si, etc, etc. E depois colocam um cabeça de interesses dele na condução da investigação. E aí o que acontece é que simplesmente não andou. Ficou muito evidente já quando foi o interventor, lembra, o Braga Neto era interventor na Segurança do Rio de Janeiro, tive até a oportunidade de visitá-lo um certo dia, colocou um general no comando da Secretaria da Segurança Pública e ele nomeou esse Rivaldo, apesar do setor de inteligência ter avisado o secretário, esse cara não é bom, ele tem problemas. Mas como não tinha nada concreto, não tinha nenhum crime, não estava preso, acabou sendo nomeado. Não se sabe por que motivos acabou esse nome sendo consagrado. Mas se percebe claramente que a Polícia Civil hoje tem um problema agudo. Nós tivemos recentemente um caso de uma apreensão, uma máquina de fabricar cigarros, né, clandestinos, de 5 toneladas que foi roubado dentro do que chama de cidade da polícia. O QG da Polícia Civil roubaram uma máquina que simplesmente tinha 5 mil quilos. Só descobriram 4 meses depois e instauraram inquéritos mais 5 meses depois, 9 meses, portanto, mostrando que a contaminação está generalizada na Polícia Civil. E ela, coloquei recentemente isso, os colegas, um amigo meu da Polícia Civil não gostaram, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está em concordata. Concordata é quase falência. Concordata é o momento que as empresas, não se aplica a órgão público, óbvio, mas concordata é aquele momento, espera aí, não estamos indo bem. O que precisamos fazer para retomar? Afinal de contas, polícia civil e militar constitui o braço de força do Estado contra o crime. Se esse braço de força está envolvido com o crime, aí salve-se quem puder. Caramba. Coronel Zé Vicente, muito obrigado pela participação, muito grato. Bom dia a você, Heródoto. Grande abraço. Muito obrigado. Coronel José Vicente, especialista em segurança pública. Na medida, então, que o nosso repórter apurou no Rio de Janeiro, Sérgio Leão, e também os comentários feitos pelo Coronel Zé Vicente, eu acho que nos dá, nós, falando como cidadãos, para que a gente forme também nossa opinião a respeito desse assunto e como é que chegou o crime organizado no nosso país. Infiltrado
na Câmara dos Deputados, no Tribunal de Contas do Estado, aquele mesmo que lá no Nordeste tem as primeiras damas nomeadas para o Tribunal de Contas, tem primeira dama de ministro, tem primeira dama de governador, estão pendurados no Tribunal de Contas. E aí? Né? Como é que nós vamos fazer para a gente mudar a história desse país? Estou falando enquanto cidadãos. Né?